tudo bem? Você já ouviu falar na Escola de Toronto? Essa escola investigou, conceituou e principalmente identificou vários fenômenos do nosso tempo, surgindo na década de 50 com suas teorias centrais baseadas nas características da sociedade, com os meios de comunicação dominantes e abordando temas como eles: a aldeia global, o meio de comunicação e extensões do homem, o meio é a mensagem, os viés da comunicação, entre outros. Os principais autores dessa escola foram Harold Innis e Marshall McLuhan, autores importantíssimos para a fundação dessa escola do pensamento. O contexto de formação da Escola de Toronto se baseia mais ou menos na mesma época em que na sociologia americana se afirmava o paradigma dominante, funcionalista e centrado na problemática dos efeitos. Até metade do século XX, muitos teóricos da comunicação se preocupavam com a forma emissor, mensagem e receptor, e os efeitos provocados por essa combinação não dando a importância que se deveria ao meio, que ainda era tratado somente como canal de comunicação com funções específicas e pouca influência sobre as informações transmitidas. Nesse cenário, em Toronto, no Canadá, Harold Innis e Marshall McLuhan percebiam os meios não apenas como estrutura técnica de transmissão de mensagens, mas como influenciadores diretos, sendo responsáveis pela produção, controle e disseminação da informação. A escola utiliza como modelo conceitual uma análise comparativa histórica das características do meio de comunicação e as alterações no ambiente social. Uma das ideias mais populares de McLuhan é de que o meio é a mensagem. O meio de comunicação é a extensão do homem. Ele pensava que um carro era a extensão das pernas do ser humano, como por exemplo também o celular, uma extensão da audição. McLuhan também tornou bastante conhecido o termo aldeia global. Esse termo significa basicamente que os meios de comunicação fariam com que o mundo se tornasse uma grande aldeia, quebrando fronteiras geográficas, culturais e sociais. Apesar da internet ainda não existir nessa época, ele já previa o que aconteceria nos anos futuros. Hoje em dia, se pararmos para pensar, o mundo realmente se tornou uma grande aldeia. A comunicação passou a ser individual, ela não precisa ser frente a frente. Aonde a pessoa estiver, ela consegue contato com a outra. Ou seja, uma mensagem veiculada pela televisão, pela rádio e pela internet teriam interpretações totalmente diferentes. Isso acontece por conta da estética de cada meio. Os principais livros de Marshall McLuhan. É fato que todas as obras de Marshall McLuhan são importantes. No entanto, algumas são mais conhecidas e com teorias de maior impacto. O primeiro é Os Meios de Comunicação. Lançado em 1969, esse livro fala sobre a história da civilização e como os meios de comunicação sempre impactaram. Ele faz projeções para o futuro, comentando como os meios de comunicação se comportam como uma extensão do homem. Muito do que foi proposto por McLuhan nessa obra se tornou realidade e embasa diversos estudos relacionados à comunicação digital e à tecnologia na contemporaneidade. O segundo livro é O Meio é a Mensagem. Em 1967, McLuhan lançou o livro O Meio é a Mensagem, em coautoria com Quentin Fiore. Trata-se de uma das mais clássicas obras de teoria da comunicação e fala sobre a circulação eletrônica da informação e seus efeitos físicos nos humanos. Questões como propaganda política e ideológica e autoria individual podem ser levantadas ao ler esse livro instigante. A terceira e última obra é A Galáxia de Gutenberg. Em A Galáxia de Gutenberg, McLuhan analisa toda a cultura escrita da humanidade, desde os primórdios das civilizações. Ele mostra como os textos escritos tendem a ser verbalizados para alcançar mais pessoas, por meio de veículos de comunicação da época, como o rádio e a televisão. Hoje em dia, com a ascensão da internet, isso continua sendo comprovado. Uma prova é a infinidade de canais pelo qual o conteúdo pode ser adaptado. McLuhan era realmente um visionário, e você entenderá isso melhor ao fazer a leitura dessa obra.
media are extensions of some human faculty, mental or physical. The wheel is an extension of the foot. The book is an extension of the eye. Clothing is an extension of the skin. Electric circuitry is an extension of the central nervous system. The extension of any one sense displaces the other senses and alters the way we think, the way we see the world and ourselves. When these changes are made, men change. Literate culture is visual and detached. It creates the civilized man, the detribalized man, the man who is not involved. And the effect of the electric revolution is to create once more an involvement that is total. Why should art and culture suddenly become very big business, like big science? The reasons are tied up with the fact that we're living in an information age. When you live in an information age, culture becomes big business, education becomes big business, and the cultural explosion or the information explosion becomes itself culture. It knocks down all the walls between culture and business. The artist is the only person who picks his antennae, pick up these messages before anybody. And so he is always thought of as being way ahead of his time because he lives in the present. There are very many reasons why most people prefer to live in the age just behind them. Safer. To live right on the shooting line, right on the frontier of change and so on is terrifying. McLuhan também tornou bastante comum. Não. McLuhan também tornou bastante conhecido. Tá. As pessoas, não importam onde estejam, elas estão conectadas. Se está aqui ou do outro lado do mundo. Ai, tava bom, você foi rir? Eu não ri, eu finalizei. Eu não ri. Ou do outro lado do mundo. Não, depois que eu ri. Foi depois que eu ri. Uma das ideias. Para, Tom, velho. Tá gravando, eu não vou gravando. Uma das ideias mais populares de McLuhan é de que o meio é a mensagem. O meio de comunicação é a extensão do homem. Como a gente pode dizer isso? Ele pensava que o carro era a extensão das pernas do ser humano. Como, por exemplo, também o celular, uma extensão da audição. Isso formava o quê? Discussões para hoje em dia. Não, corta. Eu não aguentei, gente. O quê? Gente, para! Vai se tornasse uma grande aldeia, quebrando fronteiras. Quebrando fronteiras. Tá gravando? Fronteiras. McLuhan também tornou bastante conhecido o termo aldeia global. O termo significa que, basicamente, o mundo se tornaria uma grande aldeia, quebrando assim barreiras, fronteiras culturais, sociais e sociais. Não fala sociais. Sociais. Para. Você que começou a rir, eu não ia rir. Para de fazer isso. Vai. McLuhan também ficou bastante conhecido com o termo aldeia global, que era basicamente o quê? A internet tornaria as pessoas... eu vou ter que ler esse. Tá muito... Eu comecei a rir. Tá comigo. McLuhan. Ah, Camille. Três, 2, 1. Vai. McLuhan. Ah, Camille, você vai de calma. 3, 2, 1. McLuhan também tornou bastante conhecido o termo aldeia global. Esse termo significa basicamente que os meios de comunicação fariam com que o mundo se tornasse bastante... Não. Só que olha o negócio aí pra mim. Ela tá falando muito alto. Eu olhei. Em toda a sua vida, o autor publicou várias obras. Mas a hora que eu lembro, eu erro a palavra.
Em toda a sua vida, o autor publicou muitas obras. Dentre elas, algumas teorias, 2 conceitos são estudados e debatidos até hoje.